Vídeo de hoje do canal do Nicola para te trazer todas as últimas notícias importantes do mercado. Por exemplo, a Tesla vai ou não patrocinar o Palmeiras? E o São Paulo? Quem vai chegar de reforço? Bati um papo legal com o presidente tricolor e trago todas as novidades. Bora falar também sobre o Corinthians. Quanto o Timão vai pagar pelo goleiro Ivan? Para completar, bora te trazer novidades importantes sobre a busca do Galo em relação a um treinador. Vou te falar sobre o Flamengo, que quer sim a contratação de um zagueiro. Qual o motivo? Você vai saber daqui a pouquinho. Além de tudo isso, bora contar sobre as últimas do Douglas Costa, que decidiu encerrar sua novela e praticamente não, ele cravou seu futuro, além de outras novidades. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal no YouTube para mais de 1.150.000 pessoas, para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol, para não perder nada sobre mercado, transferências, bastidores, finanças e muito mais. É fácil, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Se curtiu o vídeo, também não esquece de deixar like. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que permite a você todo dia apostar. Por exemplo, nessa quarta-feira tem Copa São Paulo de Juniores, fase de mata-mata. Todos os jogos da Copa São Paulo estão à disposição e com boas odds. Isso sem contar nos campeonatos internacionais. O esporte que você quiser, você procura na 1xBet e você vai encontrar. Para achar é fácil, vou deixar um link no comentário fixo. Só não esquece de usar o cupom NICOLA. Ele vai te garantir 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Combinado? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Jean-Pierre, que estava perto de jogar por empréstimo no Atlético Paranaense, mas apareceu um clube da Turquia interessado em contratá-lo. E o Grêmio colocou um pé no freio na negociação com o Atlético Paranaense, isso porque esse time turco cogita a possibilidade de pagar uma compensação financeira ao Grêmio. Atlético Paranaense, que, como eu contei com exclusividade para vocês no vídeo da terça-feira, também negocia com o Matheus Fernandes do Palmeiras. A expectativa é de que o martelo seja batido o mais rápido possível, apesar de o Matheus Fernandes ter testado positivo, o que atrapalha um pouquinho a programação. Seguindo com o giro de notícias, quero falar sobre o Internacional, que renovou, ou melhor, confirmou as renovações de contrato do Vitor Cuesta, essa todo mundo já sabia, do Moisés, lateral esquerdo, do Rodrigo Lindoso, além do Kehler. Bora falar agora sobre o Goiás. Conversei com uma fonte minha do Goiás importante dentro do departamento de futebol. Essa pessoa assegurou que Oswaldo, ex-Fortaleza, não será contratado, chance zero. Também disse que a busca por um treinador anda extremamente complicada. Hoje o foco no Goiás, além de fechar com um novo técnico, é encontrar um ponta de velocidade que possa dar profundidade e seja bom no 1 contra 1. Bora falar agora sobre o Ceará. Ontem, durante o programa do Nicola, me perguntaram se o Paulo Guerreiro poderia pintar como camisa 9 do Ceará para 2022. Fui checar com o presidente do clube, o Robinson de Castro, e a resposta foi que não há nenhuma negociação nesse sentido. Para fechar o giro, bora contar sobre o Bahia. Cara, que situação do Bahia, né? Rebaixado, time endividado e agora fazendo mistério, não contando coisas, nada de transparência. O presidente Guilherme Benintani, por exemplo, tem desde setembro do ano passado um diretor-geral. E essa notícia só foi ser divulgada agora há pouco, por causa da situação do Rossi. A empresária do Rossi confirmou que tem tratado com um cara que nunca ninguém havia ouvido falar. O nome desse cara é Eduardo Gadelha. E depois que se descobriu que Eduardo Gadelha trabalha desde setembro como diretor-geral do Bahia. Transparência zero. Administração do presidente do Bahia, que já foi tão elogiada, parece ir por um caminho bastante preocupante. Bom, bora falar agora a respeito do Flamengo. Tava rolando a live, o programa do Nicola, e mandei mensagem por uma fonte minha, talvez o maior empresário do futebol brasileiro. Perguntei aí, Flamengo, vocês têm uma boa relação com o Flamengo? Existe alguma chance de vocês tentarem alguma negociação por zagueiros para o Flamengo? E a pessoa me contou uma coisa bem importante. A frase é essa, ó: o Flamengo está de olho no mercado, quer muito um zagueiro para o lugar de Rodrigo Caio. Eu perguntei, mas por quê? Aí a pessoa me explicou que não existe confiança da atual direção e também da comissão técnica em relação à condição física do Rodrigo Caio. E as duas últimas temporadas justificam a desconfiança. Rodrigo Caio, na temporada de 2020, só esteve à disposição em 48% dos jogos. Já na temporada de 2021, esse índice caiu. 44% das partidas do Flamengo tiveram a presença do Rodrigo Caio, todas as outras não. E os problemas, os mais variados. Foi convocado para a seleção brasileira, teve problema com o joelho direito, lesão na coxa esquerda, desgaste muscular, edema ósseo no joelho direito, lesão na panturrilha, enfim, é um cara que tem tido muita dificuldade em se colocar à disposição. Até por isso o Flamengo busca no mercado um zagueiro à altura, que possa formar com o Davi Luiz a dupla de zaga titular. Salcedo foi sugerido,
embora não seja uma negociação simples. Pablo Mari é alguém que sempre vai estar no radar do Flamengo e o Arsenal gostaria de negociá-lo. Se pintar mais algum nome, prometo voltar para contar para vocês. Combinado? Bora seguindo por aqui para falar sobre o Douglas Costa, que resolveu encerrar a novela sobre seu futuro. Douglas foi especulado no São Paulo, foi especulado no Atlético Mineiro, teve proposta dos Estados Unidos, foi sondado por um time do mundo árabe, mas o Douglas usou na madrugada sua rede social para definir, para cravar que fica no Grêmio. Ele inclusive começa um longo texto pedindo desculpas ao torcedor do tricolor. Ele chega a dizer também o seguinte: agi de forma impulsiva e acabei retribuindo ofensas a quem não merecia e a quem nem sabia o que se passava internamente. Isso me machuca muito. E ele completa: mas é passado. O Douglas Costa também assegurou que fica e assegurou que vai ter um novo comportamento. A frase é a seguinte: honrarei essa camisa, o contrato que assinei e darei o meu sangue e a minha vida até que voltemos ao nosso lugar. E quando ele fala ao nosso lugar, ele não se refere só à Série A, mas em devolver o Grêmio à disputa de títulos, ser competitivo, brigar por todas as taças, enfim. É a primeira manifestação pública do Douglas colocando fim a qualquer tipo de especulação sobre o seu futuro e mais do que isso, admitindo erros, admitindo culpa. Vocês vão lembrar que no fim do ano passado, na véspera do jogo que acabou determinando o rebaixamento do Grêmio para a Série B, ele havia marcado uma festa e queria participar dessa festa. A festa foi remarcada para esse ano, para 19 de janeiro, o que também causou problemas, só que a festa não vai acontecer. Ele testou positivo para a Covid e está fora, não só dos primeiros dias da pré-temporada do Grêmio, como também do seu próprio... Tá difícil esse casamento, hein, Douglas? Esquece o casamento, fica com a menina sem casar, bem que seja casado, é só a festa de casamento, né? Bom, bora falar agora a respeito do Atlético Mineiro e os novos alvos na busca por treinador. Tá difícil essa história, hein? Tá difícil, mas tudo bem, temos novidades. O pessoal da Rádio Tatiaia foi o primeiro a comentar que o Luiz Castro, que é português, 60 anos de idade, e o Antônio Mohamed, que é argentino, 51 anos de idade, poderiam ser os alvos. Entrei em contato com uma fonte minha muito boa do Galo, ela não tem me passado muita coisa a respeito de técnicos, mas dessa vez resolveu admitir que o Mohamed é sim uma possibilidade. Esse treinador argentino que fez boa parte da carreira como atleta no México e também como técnico, está desempregado, fez bons trabalhos recentes, por exemplo, foi campeão no Monterrey em 2019, campeão mexicano, aquela imagem muito linda dele chorando para homenagear o filho que acabou morrendo e era torcedor do Monterrey, essa imagem correu o mundo. E esse cara que tem bom currículo, é super vencedor, é de fato o principal nome. Hoje o Atlético Mineiro trabalha tendo o Mohamed como seu principal alvo. Já existiram 2 reuniões, uma na segunda-feira, outra na terça-feira. A diretoria do Atlético ficou bastante encantada com o fato de o Mohamed conhecer basicamente tudo do elenco do Galo. E a expectativa é de que nessa quarta, no máximo até quinta-feira, o martelo possa ser batido com o treinador argentino. Todos os primeiros nomes portugueses pensados acabaram sendo descartados, Jorge Jesus, Carvalhal, entre outras. O Atlético tem encontrado muito mais dificuldade do que se imaginava, mas abriu essa expectativa, essa perspectiva com o Mohamed, que não tem tanto currículo quanto alguns outros, mas é muito bom técnico. Sobre o Luiz Castro, 60 anos de idade, como eu disse, já teve passagens por Porto, Rio Ave, Shakhtar Donetsk e nesse momento está no Al Duhail, aquele time do Catar onde jogou recentemente o Dudu, beleza? Bora falar agora a respeito do Ivan, informação que você soube primeiro onde? No canal do Nicola. O Ivan será jogador do Corinthians, o anúncio vai acontecer nas próximas horas. Resta apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. Uma fonte, aquela fonte que na semana passada me contou que o Ivan era alvo do Corinthians, ela disse o seguinte, abre aspas, já está na fase de confecção do contrato. Ele fará os exames e assinará com o Corinthians, fecha aspas. Bora contar sobre as cifras, a ideia é tentar deixar você sempre na frente da concorrência. O Corinthians vai desembolsar cerca de 2 milhões de dólares ou mais ou menos 11 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do Ivan. E essa grana será paga ao Fernando Garcia, que é um empresário e representante do Ivan. Você deve estar se perguntando, mas Nicola, o cara não tem os direitos econômicos presos à Ponte Preta? Sim, só que a Ponte deve um caminhão de dinheiro ao Fernando Garcia. Então Corinthians e Fernando Garcia vão se acertar em relação ao pagamento dessa grana. É possível que o Corinthians faça esse pagamento em longas parcelas e vai passar a ter um goleiro de 24 anos de idade, tratado como a maior promessa da base, ou dos últimos anos no gol da seleção brasileira de base, para substituir, para suceder, para ser uma sombra do Cássio. E se o Ivan está chegando, o Donelli está saindo, o goleiro também da base do Corinthians, goleiro também de seleção, bem mais jovem do que o Ivan.
A afirmação, a informação que surgiu nessa terça-feira é de que ele pediu para ser negociado. O Corinthians tem hoje propostas de empréstimo e também, em definitivo, não consegui avançar em relação ao nome dos clubes, tá? Assim que tiver alguma coisa, conto para vocês. E aí, Ivan chegando, Donelli saindo, o Corinthians ganha, perde? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo. Fechar não, tem mais duas informações importantes ainda. Primeira delas sobre o São Paulo. Conversei com o Júlio Casares a respeito das coisas do mercado do tricolor. Perguntei sobre o Pablo e ele disse que depende apenas do Pablo aceitar a proposta do Santos. E ele ainda usou a palavra de novo. Até porque recentemente São Paulo já havia dito sim para o Ceará sobre o Pablo e o Pablo acabou vetando. Informação importante, Vitor Bueno teve uma proposta do Botafogo e preferiu ficar no São Paulo. O Vitor Bueno recusou a proposta para jogar no Botafogo. São Paulo já havia liberado o empréstimo por uma temporada. Lucas Ribeiro, zagueiro que pertence ao Hoffenheim, foi oferecido ao São Paulo. De acordo com o Júlio, faltam apenas ajustes finais no acordo com o clube alemão. Empréstimo de uma temporada, parte do salário será pago pelo time alemão. Para fechar, Éder é um dos atletas que o São Paulo tenta negociar, mas parece ser o mais difícil de todos. Júlio se referiu ao Éder da seguinte maneira: ele pode até ser que ele fique mais um pouco, até porque se machucou muito na temporada passada. Júlio Casares, entre os dirigentes, é aquele que mais defende a permanência do Éder. Ele ainda aposta que o Éder possa dar conta do recado. Para fechar, você deve estar se perguntando, Nicola, mas eu sou teudo, Nicola, eu sou teudo. A frase do Júlio foi a seguinte: oficialmente não desistimos. Só chegamos no nosso limite e não houve novidade nos últimos dias, fecha aspas. Para completar, perguntei, Júlio, se não vier o Soteldo, vocês vão atrás de um outro atacante? A lamentação do São Paulo é de que essa posição de jogador de velocidade, bom no 1 contra 1, é uma posição de muita dificuldade no mercado, até porque os atletas com essas características são bem caros, mas o São Paulo não desistiu de encontrar um atacante, até porque ainda não desistiu oficialmente nem de ter o Soteldo como reforço para a temporada de 2022, tá? E só mais uma, adiantei também para vocês, no programa do Nicola da última segunda-feira, que David Neres estava vendido, ele iria do Ajax para o Shakhtar Donetsk, e falei para vocês também sobre o valor, 3 milhões de reais ontem, terça-feira, ontem foi terça. Terça-feira essa notícia correu o mundo. Pena que ninguém deu crédito, né? Mas tudo bem, você que acompanha o canal do Nicola tá por dentro e sabe que a gente tem dado as informações, várias delas em primeira mão, como esta do David Neres. Bora fechar o vídeo para falar sobre a Tesla. Não param de chegar perguntas de torcedores do Palmeiras sobre a possibilidade de a Tesla virar patrocinadora do Palmeiras. Essa história surgiu num site chamado Ego. Esse site contou que o Elon Musk, que é dono da Tesla e o cara mais rico do mundo, a fortuna estimada, só o valor da empresa dele, a Tesla, está avaliado em $1 trilhão. É pouca coisa, com dinheirinho de pinga. Pois bem, o Elon Musk teria interesse em patrocinar o Palmeiras e usar a Tesla como patrocinador. E isso fez com que o palmeirense ficasse entusiasmadíssimo. Afinal de contas, como eu contei, o valor da Tesla é espetacular. O Elon Musk é considerado o cara mais rico do mundo, ele ainda é dono da SpaceX, que é aquela empresa de exploração espacial. Você quer viajar para o espaço? Você precisa contratar a empresa do Elon Musk. Bom, apesar de toda essa perspectiva de dinheiro, muita coisa envolvida, não tem nada de Tesla e Palmeiras, tá? Chequei com duas fontes diferentes, uma muito próxima a Leila, outra mais ligada ao departamento de marketing, ambas asseguraram que em momento algum o Palmeiras foi consultado ou procurado pelo Elon Musk ou por qualquer funcionário dele. A frase é a seguinte, abre aspas: não há nada sobre a empresa citada em negociação com o Palmeiras. Vou dizer mais, o Palmeiras assegura não ter nenhuma proposta de patrocínio. Como é que pode ter surgido essa história, essa especulação? Essa, pelo menos, é uma visão de pessoas de dentro do Palmeiras. Existe um movimento, o torcedor do Palmeiras anda desapontado, decepcionado, chateado com a Leila Pereira, né? Afinal de contas, ela chegou prometendo muita coisa e até agora trouxe reforços apenas medianos. O Palmeiras está indo para o Mundial de Clubes sem um centroavante. E especularam vários nomes legais, entre eles, por exemplo, o Pedro. Pois bem, a Leila tem sido muito cornetada. E aí, como é que você consegue atacar a Leila? Criando a história de que vem um patrocinador, um outro patrocinador, até porque você coloca a presidente do Palmeiras numa situação no mínimo chata. Afinal de contas, ela é presidente do clube e também a principal patrocinadora. Como é que ela se lidaria com essa situação de uma outra empresa querendo patrocinar o Palmeiras? Mas posso te assegurar que não existe interesse algum da Tesla, nenhum comentário, nenhuma procura, nenhuma negociação, pelo menos até esse momento. Se pintar alguma coisa, a gente conta pra vocês. Fechado? Gostaram do vídeo? Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Se inscrevam também no nosso canal de cortes. Hoje tem programa do Nicola. Até mais. Tchau, tchau.